É o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, Apocalipse, capítulo 21. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, lago da extinção. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Pois este é o tabernáculo de Deus com os homens, é a habitação de Deus com a humanidade. E assim, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O tempo da lágrima, da morte, do luto, do pranto, da dor, passou. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda ele, o que se assenta no trono: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a morte da morte, a extinção. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito
até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, a que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre as portas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, 12 níveis de fundação. E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade era quadrangular. Quadrangular de comprimento e largura iguais. E ele, o anjo que falava comigo, aquele que falava comigo, foi e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, transparente, ouro transparente. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas, estão postas nos seus alicerces, na base. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas, pérolas, eram feitas de uma só pérola inteiriça, imensa. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela eu não vi nenhum templo,
nenhum santuário, nenhum lugar dedicado, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, que é a sua expressão. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Ela é luz, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem aquele que pratica abominação, mentira, engano, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça, de uma e outra margem do rio. Ali está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele, do Cordeiro. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem de qualquer fonte de iluminação, nem mesmo do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Esta foi a leitura de hoje, Novo Testamento de Carreirinho, para mim, para você.